Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós iremos abordar sobre anatomia ou estrutura das classes. Como vocês sabem, pessoal, a linguagem Java ela é toda estruturada, né, ou toda escrita baseado em arquivos que são considerados ou denominados como classes através de um arquivo com extensão .java. Claro que a gente vai trazer um pouquinho mais de ênfase nessa concepção, né, nesses primeiros passos, mas o que vocês têm que avaliar nesse primeiro momento é que tudo na linguagem Java é constituído sobre classes. E quando a gente fala de classes, né, a gente precisa ter um domínio da estrutura de uma classe. Então, a escrita de código de um programa é feita através da composição de palavras pré-definidas pela linguagem, com as expressões que utilizamos para determinar o nome dos nossos arquivos, classes, atributos e métodos. Então, o que a gente pode já constatar aqui é que a linguagem ela nos traz um conjunto rico de mecanismos, tá? Para que a gente já possa desfrutar e, claro, nós iremos a partir de agora implementar, né, ou desenvolver toda a nossa estrutura baseada em classes para a constituição aí das nossas aplicações. Vocês terão agrupamento de campos ou fields ou atributos, que são as propriedades disponíveis sobre os objetos da nossa aplicação. Por exemplo, o nosso cliente ele tem um nome, ele tem um CPF, ele vai ter um celular e outras propriedades adicionais. Métodos se referem às ações, comportamentos que cada contexto, né, cada objeto da nossa aplicação vai dispor. Por exemplo, uma conta bancária, nós temos a ação ou método de sacar, realizar um extrato, certo? Depositar, transferir. Então, tudo isso são ações pertinentes aos nossos objetos. Também nós teremos a necessidade de construir esses objetos. Isso são considerados como construtores. Construtores é um mecanismo que é disponibilizado pela linguagem orientada a objeto para, de fato, criar um objeto na memória. Então, a gente vai explorar pouquinho também sobre este mecanismo. E o principal, né, pessoal, a área de blocos, que é toda a parte onde contém o nosso algoritmo pertinente a um contexto da aplicação. Em seguida, o que a gente vai mostrar aqui, pessoal, é que toda classe ela segue uma estrutura principal. Então, independentemente da complexidade do teu negócio, todas as tuas implementações iniciarão por essa estrutura exibida aqui de uma forma bem ilustrativa, né? Então, todas as classes que vocês forem desenvolver, a gente costuma dizer que 99% das classes, elas terão, começarão com essa informação ou essa palavrinha chamada public. Em seguida, nós teremos uma outra palavra chamada class. A seguir, nós temos o nome da classe, que é a finalidade da existência do arquivo. E existem algumas convenções que a gente vai falar dessas convenções nos próximos vídeos. E a seguir nós temos o bloco, que é onde fica disponível para a realização de todo o teu código, tá? Então, entre essas duas chaves é a estrutura, né, ou corpo ou bloco disponível para as tuas implementações. E aqui nós temos algumas descrições adicionais. Então, 99% das nossas classes iniciarão como public class. Toda classe precisa de um nome. Exemplo, minha classe. No nosso caso, a classe é cliente. O nome do arquivo .java deve ser idêntico ao nome da classe pública. Então, todos os arquivos que existirão no nosso projeto, o nome do arquivo com a extensão .java deverá ser idêntico a essa informação. Após o nome, definir o corpo, né, onde iremos compor nossas classes com seus atributos e métodos. Então, a partir de agora, pessoal, é nessa partezinha aqui que nós iremos definir os nossos atributos, métodos, que são as propriedades e a ação que cada classe aí pode dispor na aplicação. Então, vamos explorar um pouquinho mais essas estruturas, né? Então, no primeiro aspecto, nós temos aqui o grupo de atributos. Então, vejam só, a nossa classe foi constituída, dentro do seu bloco, nós já definimos alguns atributos. Então, vejam só como existe uma convenção estrutural. Então, todo atributo, pessoal, ele tem um tipo,
baseado nos tipos que nós já abordamos, ok? Ele tem um nome bem definido. O que quer dizer esse nome bem definido? Uma descrição de fato da característica que esse objeto, né, pertinente a essa classe cliente vai disponibilizar na aplicação. Eu tenho um ID, eu tenho um nome e um telefone e qualquer outro atributo. E uma atribuição, que é opcional. Então, o que é atribuir? É dar um valor a um atributo. No nosso exemplo, somente o ID na classe cliente ele já inicializa com o valor 1, 2, 3. Então, os demais não tem nenhuma informação que a gente vai disponibilizar à medida que for usando a aplicação. E no final das instruções, a gente coloca sempre ponto e vírgula aqui para encerrar. Esse foi o aspecto de atributos, né? Vamos ver agora a estrutura, né, e as regrinhas adotadas para os métodos a partir de agora. Então, todo método, pessoal, assim como os atributos, eles têm uma convenção. Então, a partir do momento que você entende essa convenção, você vai ter uma melhor interpretação e, consequentemente, você vai conduzir o teu projeto com mais clareza. Então, todo método em uma classe Java, vamos dizer assim, ele tem um tipo de retorno. Vejam só, temos aqui a estruturazinha padrão. Ele tem um tipo de retorno, ele tem um nome, que é uma definição, um nome bem objetivo, a proposta da ação que vai ser realizada, né, em referência a um verbo. Então, nós temos aqui um exemplo: fazer reserva, né, incluir pedido, salvar cliente. Então, são ações, elas estão sempre numa concepção verbal. Em seguida, a gente tem esse parênteses. Esse parênteses, ele representa aí o espaço onde estarão os nossos parâmetros dos métodos apresentados. Então, como vocês sabem, alguns métodos eles precisam de parâmetros para eles possam ser executados de forma coerente. Por exemplo, se eu tiver um método somar em uma classe calculadora, automaticamente essa estrutura aqui seria composta por dois parâmetros do tipo inteiro, por exemplo, número 1, vírgula, número 2. Então, essa é a proposta da interpretação estrutural de métodos. E assim como a classe, a partir de agora, ela tem a sua chave, que é o bloco que a gente mencionou, todo método também ele tem o seu bloco, pessoal. Vejam só. Então, a minha classe tem sua estrutura e o seu método dessa classe também terá sua estrutura dividida, né? Ou disponibilizada em um bloco da aplicação. Tá? E aí os parâmetros eles são estruturados da seguinte maneira: eu tenho um parâmetro 1, eu tenho um vírgula, parâmetro 2, que a gente vai explorar de forma prática nas próximas apresentações. E aí, métodos com retorno. É importante, tá, pessoal, a gente entender que métodos eles podem ou não nos dar o retorno. Então, quando um método ele não tem um retorno, na linguagem Java a gente representa com essa palavrinha void. Quer dizer, não tem o retorno. Ele vai fazer a reserva, mas ele não vai me dar nenhuma informação de retorno. Em contrapartida, a gente tem aqui um outro método que se chama serviço concluído, ou poderia ser concluir serviço, né? E no caso desse método serviço concluído, nós temos um retorno aqui, ó, do tipo boolean. Então, se eu tenho um retorno, automaticamente a última linha do teu código, do teu método, vamos dizer assim, ele precisa obter aqui o tipo esperado conforme o retorno. Então, se a gente for fazer uma retrospectiva dos padrões de tipos da linguagem Java, se eu sei que aqui esse retorno me retorna um boolean, automaticamente eu teria que ter um return determinando se será true ou false esta informação. É importante que agora a gente consiga fazer toda uma retrospectiva dos vídeos já apresentados para irmos consolidando toda a parte teórica apresentada até o momento. Agora, métodos com parâmetros, como eu havia citado para vocês, né? Aqui eu trouxe um contexto um pouquinho diferente, deixa de ser um cliente, nós temos uma classe que representa um caixa eletrônico, vamos dizer assim, só para ilustrar a dinamicidade, né, do uso dos padrões de referir a atributos e métodos e que vocês poderão adotar em todo o contexto da tua aplicação. Então, eu tenho aqui um caixa eletrônico
e ele tem um método sacar, vejam só, e automaticamente eu consigo interpretar agora que esse método sacar não tem um retorno, mas para sacar ele vai precisar de um valor, vejam só como agora passa a ser mais intuitiva a interpretação, e esse valor é do tipo double. Então eu não vou conseguir sacar passando uma string, eu não vou conseguir sacar passando um int, mesmo que eu saiba que o inteiro também seria um valor conveniente, mas como o Java ele é fortemente tipado, a gente precisa passar uma variável do tipo double se a gente quer consumir ou desfrutar da utilização desse método. E aí, por final, mais uma vez a gente destaca, né? Vamos nos localizar aonde de fato a gente vai colocar a nossa implementação. Então, aqui está a tua lógica de saque e se você quiser, agora é o momento certo para começar a dar os primeiros passos na linguagem e se desafiar com os algoritmos aí que vocês vão exercitando. E também a gente gostaria de trazer aqui uma reflexão para que vocês entendam da importância e do poder que se tem quando a gente consegue ter uma interpretação de uma classe somente na sua leitura, né? Com poucos conceitos, pessoal, eu tenho absoluta certeza que agora, se a gente pedisse para vocês descrever a constituição deste arquivo, vocês teriam uma melhor distinção, né? O melhor detalhamento da proposta desse código apresentado. Então, aqui a gente está ilustrando como linhas. Eu vou ilustrar aqui para vocês qual seria a minha interpretação e, claro, vocês vão adotar de agora em diante. Então, para descrever aqui a proposta dessa classe, nós temos uma classe pública, vejam só, denominada de caixa eletrônico, e essa classe contém um atributo do tipo double, denominado saldo, veja só, e também temos um método ou uma ação chamada consultar saldo, que vai me retornar um valor double. Também, né, o saldo do tipo double. E para esta operação, a gente não precisa de nenhum parâmetro. Então, essa é a forma que grande parte das aplicações que são desenvolvidas tem a mesma forma de interpretação. Então, exercitem muito bem, em contextos simples iguais a esse, ter o domínio de interpretação de código na linguagem Java. Bom, mas também a gente gostaria de trazer um pouquinho mais de dificuldade, né, em forma de desafio, para que vocês tenham essa jornada, né, e que tenham aí a disponibilidade de exercitar e desfrutar aí dos recursos que já foram apresentados para chegar à resolução de um caso bem simples como esse ilustrado aqui e descrito para vocês. Então, usando um bloco de notas, tá, pessoal? Não precisa já ter uma IDE instalada, porque um bloco de notas é o suficiente. Cria uma classe denominada conta corrente com os atributos e métodos abaixo. Então, eu gostaria que vocês disponibilizassem, né, tempo para exercitar como eu conseguiria criar essa classe colocando atributos que representam o número de uma conta, o número de uma agência, o nome do cliente desta conta, a data de nascimento desse cliente e o saldo na conta. Esses são os atributos. E os métodos? Vamos ver quais são os métodos disponíveis. Um método para sacar um valor, transferir um valor para outra conta, cancelar a conta com uma justificativa, consultar o extrato entre duas datas e consultar o saldo atual. Então, diante desse desafio, é importante que vocês se permitam a exercitar, a chegar no denominador, mas claro, pessoal, no nosso próximo vídeo nós iremos trazer a nossa interpretação, como seria o nosso algoritmo, o código necessário para representar, né, ou para atender os requisitos apresentados. Espero que vocês tenham curtido e bons estudos, pessoal!